Fala devs, beleza? Quem fala é o Felipe Bertolo. E o intuito do vídeo de hoje é mostrar para vocês uma nova integração entre o Python e o Excel que a gente consegue aproveitar aí nas últimas atualizações do Office 365 e promete unir os dois mundos. Então, ainda é uma coisa que está em versão prévia, a Microsoft fala que está em testes, que a gente consegue inclusive dar feedback para ela quanto a esse recurso para ela poder continuar atualizando e melhorando a cada dia. Mas a gente já consegue ter alguns insights de como utilizar essa ferramenta e ela já consegue unir os dois mundos, que é a capacidade de processamento do Python, o Pandas, enfim, e a visualização dos dados no Excel, que é muito intuitiva, didática, você consegue navegar por toda a planilha, por toda a tabela, em cada célula. Então, é uma integração bem bacana, eu acho que vocês vão gostar bastante. E aí, o intuito do vídeo de hoje é trazer algumas das funcionalidades dessa nova integração, desses novos recursos que tem, e mostrar para vocês algumas vantagens de usar dessa forma o Excel. Então, espero que gostem. Certo, então dando início aqui às análises, eu gerei um código aqui preliminar, só para a gente gerar a base que a gente vai estar usando nas demonstrações da ferramenta de hoje. Então, eu importei as três bibliotecas aqui, bastante usadas aqui no grupo de finanças quantitativas, que é o Yahoo Finance, o Pandas e o NumPy. Lógico que tem infinitas outras, mas essas são disparadas mais utilizadas. Joguei aqui 8 ações aleatórias, só para a gente ver aqui mais ou menos como é que funciona a dinâmica. Pedi para o Yahoo baixar os dados dos últimos 4 anos. Então ele pegou aqui um fechamento por mês e transformei em data frame e pedi aqui os fechamentos ajustados das ações. Depois eu só pedi para ele exportar para o Excel, né, que é onde a gente vai estar fazendo as análises. E depois eu fiz uma outra extração que é só do Itaú com o Ibovespa, para a gente poder comparar também como essas duas variáveis se relacionam. Certo, então vindo aqui para o Excel, agora a gente tem a base que a gente gerou ali no Yahoo Finance, e aqui a gente tem a outra base que tem o Ibovespa. Então o intuito aqui é fazer sempre as análises usando o Excel e depois fazer usando a ferramenta nova do Python. Então vamos fazer uma de cada vez. Aqui no Excel, como é que eu faria para calcular aqui, por exemplo, os retornos de cada ação por mês? E também como é que eu poderia fazer para calcular a matriz de correlação e também o desvio padrão de um portfólio que tem as 8 ações distribuídas dessa seguinte forma aqui ao longo do portfólio. Então é um breve exercício aqui só para a gente explorar as ferramentas mesmo. Então, começando os trabalhos, a gente consegue aqui calcular facilmente o retorno de cada uma das ações, pegando o preço final, dividindo pelo preço inicial e subtraindo 1. Então, a gente formata aqui com porcentagem certinho, né? Essa fórmula é a mesma coisa da gente fazer também, abrindo aqui parênteses, né? A gente consegue fazer essa célula, né, menos a inicial, dividido pela inicial, que no fundo é a gente dividir o nosso ganho com aquela ação ao longo desse primeiro mês pelo valor que a gente aportou. Como é mais prático mesmo, a gente consegue aplicar esse denominador para os dois elementos aqui, fica C5 dividido por C4, menos 1. Então é mais fácil de fazer, certo? A gente consegue aplicar isso aqui tudo para baixo agora, para calcular todos os retornos dessa ação, e depois para o lado para calcular das outras ações. Então com isso a gente já tem aqui a primeira tabela que a gente vai estar usando. A gente consegue ir verificando que os valores estão certinho para cada uma das células. E é sempre importante ressaltar que dos 48 dados que a gente tinha, porque a gente tinha 4 anos, né, em um fechamento mensal, a gente vai estar trabalhando aqui com 47 retornos, né? Então, enfim. Agora a gente já consegue começar as análises aqui da matriz de correlação, depois da matriz de covariância e depois do desvio. Aqui no caso a gente tem 8 ativos, né? E aqui o Excel tem uma fórmula que calcula a correlação entre duas matrizes. Mas a gente tem que concordar aqui que vai ser um pouco difícil fazer uma fórmula que seja abrangente, que eu consiga arrastar para baixo e para o lado. Então o Excel ele vai ter essa desvantagem, comparado ao Python, que com poucos métodos, uma linha de código, você já gera essa matriz. Então eu fiz aqui uma demonstração, eu vou aqui pegar da minha colinha, uma fórmula que faz esse tipo de análise. Então eu vou colar ela aqui, né? Basicamente o intuito dessa fórmula é o quê? Calcular a correlação entre duas matrizes. Então aqui a gente tem um desloque, que ele seleciona esse intervalo, que é exatamente onde estão os retornos, né? Ele é exatamente as linhas onde estão os retornos. E eu peço para ele deslocar esse intervalo todo para o lado em um determinado número de colunas. E o número de colunas que ele vai deslocar, no caso, é uma outra fórmula que é o corresp. Então ele vai corresponder essa ação aqui de cima, nesse intervalo aqui, e vai me retornar um número. Como a gente está falando do Banco do Brasil, ele vai retornar 1. Então ele vai deslocar esse intervalo uma casa para a direita. Eu faço a mesma coisa, só que para a segunda matriz, né, eu faço a mesma coisa, só que pegando a ação da linha. Então a gente consegue fazer aqui uma forma de calcular a correlação que eu consigo arrastar. Certo? Então aqui como a correlação do Banco do Brasil com ele mesmo é 1, a gente já vê que está certo.
E a gente fixando aqui as células de um jeito inteligente, né, a gente consegue fixar a coluna nessa célula, para quando arrastar para baixo ele desça a linha, mas não vá para o lado. E a mesma coisa aqui, para que ele vá para o lado, mas não venha para baixo. Então a gente consegue nisso gerar uma matriz de correlação rapidinho aqui, arrastando para baixo e para o lado. Certo? Quando a gente faz isso, a gente já consegue aqui, por exemplo, se a gente quiser fazer aquele mapa de calor, né, a gente consegue usar a formatação condicional. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma escala tricolor, vamos colocar aqui. Eu vou passar aqui os 3 números da correlação, né? Então, ela começa em -1, passa pelo 0 e vai até 1. Então a gente já vê aqui que todos os valores ficam amarelados ou esverdeados, né? Se eu tivesse um -1, ele ficaria vermelho, né? No caso eu não tenho. Então os valores são mais próximos de 0 e eles ficam mais amarelados, tá certo? Então essa seria a matriz de correlação feita no Excel, né? Então assim, uma vez que você tem a fórmula, é fácil aplicar. Mas pensa que é a primeira vez que você está fazendo, você não sabe essa fórmula, você vai ter que bolar um jeito de poder arrastar para baixo e para o lado. Então dá um trabalho. Assim, nada absurdo, mas pensa que você pode ter assim 20 ativos, dependendo, ou muito mais, né? Aqui a gente está com 8, que já é um número ali razoável, e já dá um certo trabalho. Então com essa fórmula você consegue generalizar essa análise para qualquer número de ativos que você tiver. Agora eu coloquei aqui de forma bastante arbitrária mesmo os pesos dos ativos no portfólio, né? Então a correlação foi só para a gente fazer a matriz mesmo, agora eu vou calcular o desvio, né? Então aqui eu tenho os pesos dos ativos aqui, uma matriz deitada, certo? Aqui eu pedi para ele transpor aqueles dados para ele fazer uma matriz em pé, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que em vez de eu calcular a correlação, eu vou calcular a covariância amostral. Então é a mesma fórmula, né? Eu consigo aqui arrastar para baixo e para o lado, certo? E com isso eu tenho aqui a matriz de covariância dos ativos. Vale lembrar que a diagonal principal dessa matriz ela é sempre a variância de determinado ativo, porque eu estou calculando aqui a covariância do Banco do Brasil com ele mesmo. Então isso aqui no fundo é a variância do Banco do Brasil. Então, só para provar o ponto aqui embaixo eu calculei o desvio padrão amostral do Banco do Brasil, certo? E aqui eu elevei ao quadrado, então a gente chega aqui na variância de 1,02, exatamente o mesmo valor que está ali em cima. E a gente faz isso para todos os dados, né, calculando a covariância. E agora a gente consegue fazer uma fórmula que ela calcula o desvio padrão do portfólio com base nesses pesos, né, seguindo os princípios de Markowitz de diversificação de carteiras, que muitos já estão habituados pelos cursos da FEA, né? E a gente consegue multiplicar essas 3 matrizes, né? Então a gente consegue aqui extrair o desvio padrão. Então eu vou puxar aqui a raiz quadrada. Quando a gente multiplica as matrizes, a gente consegue a variância do portfólio. Então, se eu quiser o desvio, eu preciso tirar a raiz. Aqui eu vou colocar uma matriz multi, certo? A primeira matriz vai ser sempre a dos pesos deitada. E a segunda matriz, nesse caso, vai ser outra matriz multi. Outra matriz multi, que a gente consegue colocar essa outra matriz e os pesos em pé. Quando a gente faz isso, a gente consegue fechar a fórmula e ele me retorna aqui um desvio padrão de 11,96% para esse portfólio. Aqui a gente terminou a análise no Excel. Mas vamos supor que eu queira fazer isso de uma forma mais rápida, ou até mesmo aproveitando do processamento do Python, né? Então, eu já estou mais habituado com o Pandas, eu não quero perder tempo montando essas fórmulas grandes aqui que dão trabalho. Então, eu vou fazer a análise de novo usando o Python. Então, qual que é a ideia? Eu vou vir aqui sempre nesse canto aqui, que é onde fica antes dos índices das colunas e antes dos índices das linhas também. Quando eu faço isso, eu consigo vir aqui igual pi. Quando eu insiro essa fórmula, o Excel meio que abre uma id para a gente poder editar o código aqui por dentro. E toda vez que eu seleciono o intervalo, ele traz essa função xl. Está basicamente falando que esse intervalo aqui do Excel eu vou poder usar como se ele fosse um data frame aqui dos meus códigos. Então é bem bacana a integração. Então eu vou passar aqui um DF, né? Vou passar todos esses dados aqui, certo? Das ações. E ele já captou que eu tenho os cabeçalhos, então eu já coloco headers, né? E eu vou pedir para ele me mostrar o df.%change, para calcular os retornos diários, .dropNA para tirar o retorno da primeira linha. Quando eu dou Ctrl Enter, ele vai dar esse erro, mas quando eu mudo aqui para o valor do Excel, ele calcula aqui todos os retornos. Então
Então, o intuito, apesar de ser fazer só no Python, vale a gente comparar com o que a gente fez no Excel para ver se está certinho. Quando a gente compara a mesma linha, a gente sempre chega na conclusão de que está igual os valores. Então, ele está aqui passando por esse 27,5, 11,94, está tudo igualzinho, só que foi feito em duas linhas de código. A gente passando um data frame e pedindo para o Pandas retornar a variação percentual de uma linha para outra, tirando já a primeira linha, né? Vale ressaltar também que no intervalo a gente não selecionou aqui a coluna das datas, porque ele não conseguiria calcular a variação percentual de uma data para outra. Isso não faz sentido. E ele dá erro mesmo no código, né? Então, só para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui a coluna B e vou tentar executar. Então, ele vai me dar um erro mesmo, ele não vai rodar, né? Justamente porque ele fala que não consegue performar para um array do tipo de data. Então, a gente coloca aqui. E no fundo a gente acaba, entre muitas aspas, perdendo a coluna de data, né? Porque aqui a gente tem os meses, a gente sabe que mês que é, se a gente fizer aqui uma associação. Mas ele acaba trazendo pelo índice mesmo, que é o que a gente costuma ver no Pandas, de 1 até 47, né? Nesse caso ele vai de 1 até 47. Então, enfim. Aqui a gente já tem as colunas dos retornos, né? E a gente consegue agora fazer a mesma coisa aqui dentro. Então se a gente coloca aqui igual a Python, certo? Ele vira aqui essa id, né? A gente consegue aqui passar um df, a gente passa aqui todos os retornos para ele, certo? E quando a gente pede aqui para ele entregar o df.core, que é o método do Pandas que analisa esse tipo de correlação, a gente consegue aqui executar, né? Ele vai falar que é um data frame, mas eu quero aqui o valor do Excel. Então ele vai trazer para mim as correlações certinho aqui para as ações, certo? Então seria essa a matriz de correlação. E a gente consegue também usar uma outra biblioteca do Python aqui dentro do Excel, que seria o Seaborn. Então, de novo, aqui eu vou pegar um código já pronto aqui do lado, só para facilitar. Eu vou colar essa matriz como valor, porque nos testes que eu fiz aqui antes ele deu erro, sem fazer direto aqui, como já está sendo calculado aqui, ele pede para fazer como valor, fica um pouco melhor, né? Deixa eu colocar aqui como valor mesmo. Certo. Então aqui eu tenho a matriz de correlação de novo. Se eu peço aqui um código em Python, né? E eu colo a seguinte fórmula aqui dentro, né? Aqui eu estou usando o Seaborn e o Matplotlib. Então o Seaborn ele tem essa função do heatmap. Quando eu passo um intervalo para ele, ele já identifica as colunas, né? Então ele já sabe que, como eu estou falando aqui para ele que tem headers, né? Tem o cabeçalho, ele já identifica os cabeçalhos aqui como sendo o título de cada coluna. E ele consegue me fazer aqui a correlação dos ativos entre eles, né? Eu só peço para ele anotar aqui o valor da correlação dentro de cada um dos bloquinhos, né? Mudar aqui o tamanho das células que ele vai mostrar. Peço para ele girar um pouco os índices aqui do eixo X, para a gente poder ler bem. E depois para ele mostrar o gráfico. Quando eu rodo isso aqui, ele vai falar que é uma imagem. Quando eu aperto nesse ícone, ele me retorna a matriz de correlação dos dados, né? Inclusive, se eu diminuir aqui o Python, a gente consegue comparar com aquela primeira matriz. Ó. A gente vê que está igualzinho. Só a escala de cor mesmo que não está igual. Mas a gente vê que são os mesmos valores. Ele gerou aqui uma imagem para a gente, né? Aí cabe a nós aqui vir aqui alterar esse código para deixar melhor de visualizar, mudar as cores, enfim, né? Então aqui tem um argumento, inclusive, que é o CMap, né? Quando a gente passa aqui, a gente consegue ver todos os estilos ali do Seaborn para a gente colocar aqui. Eu não tenho um em mente agora, então eu vou deixar assim mesmo. Mas a gente poderia tentar deixar parecido com essa matriz aqui. Mas enfim, voltando, essa seria a análise de correlação. Então a gente consegue usar o Seaborn para fazer esse tipo de plotagem também. Mas e quanto ao portfólio, como é que a gente poderia fazer? Então eu pedi aqui, usei uma terceira biblioteca, que foi o NumPy. Então aqui que eu estou falando, eu estou pedindo para ele mostrar aqui um array de 8 números aleatórios. Então eu uso aqui o famoso método aqui random do NumPy, para ele gerar 8 valores aleatórios. Depois eu divido cada um desses valores aleatórios pela soma de todo esse array aqui do aleatório. Qual que é o intuito de fazer essa conta aqui? É descobrir qual que é o peso de cada valor dentro da soma desses valores. Ou seja, quanto que cada um desses valores representa do total dentro desse array. Ou seja, a gente vai ter um total de 100% para todos os valores, obviamente, só que a gente vai ter porcentagens específicas para cada um dos valores. Então, com isso, a gente consegue 8 porcentagens aleatórias para usar aqui
Então, cada vez que eu rodo o código, ele gera 8 pesos diferentes, né? E aqui eu só vou pedir para ele... vou pedir para ele pegar daqui de cima, que é melhor. Né? Então ele traz aqui as ações, né, os pesos para cada uma. Aqui eu pedi para ele transpor, né, no Excel mesmo, eu pedi para ele transpor a matriz aqui, fazer de lado. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que para covariância, pessoal. Então eu vou chegar aqui, vou digitar o igual a Python, vou colar essa análise aqui, certo? Só que em vez de pedir a correlação, eu vou pedir a covariância. Né? Então o princípio é o mesmo. Né? Eu vou mudar aqui para valor do Excel. E vai me retornar certinho a covariância desse portfólio, né? A matriz de covariância desse portfólio. Aqui o mesmo 1,02 que a gente tinha visto antes, né? A gente consegue ver que todos os valores estão batendo ali com o arquivo do Excel, né? E agora eu só teria que achar uma forma de fazer o desvio padrão do portfólio. Então aqui, pessoal, eu só colei essas duas matrizes aqui como valor, para evitar qualquer tipo de problema em relação à referência circular entre as células, porque como ele está calculando o valor aqui embaixo, depois transpondo, depois calculando a covariância, cada vez que eu reexecuto o código, ele muda os pesos, ele recalcula a covariância, então com isso eu posso ter algum tipo de referência circular, né? Como eu estava sempre referenciando os intervalos, eu estou colando aqui como valor, mas a ideia é a mesma, né? Então eu vou colocar aqui igual a Python, né? E a ideia é a gente tirar a raiz quadrada da variância do portfólio, que seria a multiplicação das três matrizes, igual a gente viu lá no Excel. Então na hora que eu coloco assim, np.squareroot, eu estou usando a função do NumPy, que me permite tirar a raiz quadrada de qualquer valor. Então agora eu vou começar a fazer a multiplicação das matrizes. E o Python é legal porque ele tem um operador para multiplicação de matrizes, que é o arroba. Então eu vou passar, na hora que eu passo essa matriz deitada, ele já entende que é uma matriz, enfim. Ele não falou nada quanto aos cabeçalhos também. Quando eu coloco arroba, eu estou falando para ele que ele vai multiplicar de forma matricial esses dois intervalos. Então eu vou só tirar aqui esse cabeçalho que ele trouxe automático, né? E vou fazer a mesma coisa para a última. Então a gente tem aqui uma multiplicação de três matrizes, que é o que, enfim, é o que a gente precisa fazer para calcular a variância do portfólio. E quando a gente tira a raiz, a gente chega no desvio. Então ele vai falar aqui que é um data frame, né? Quando eu peço o valor no Excel, ele chega aqui em 11%, né? E só para tirar a prova real, a gente consegue aqui colocar igual nesses outros intervalos, certo? Deixa eu só tirar aqui, né? E aí ele vai copiar os pesos lá do NumPy, e com isso ele também chega nos 11%. Então é a mesma conta sendo feita no Python, né? Realmente só tem essa desvantagem, essa pequena desvantagem dos pesos aqui, porque como ficar sempre recalculando o peso aleatório, o ideal é a gente usar o random uma vez só, pegar os pesos e aplicar aqui na matriz, né? Mas, enfim, é até legal que a gente consegue calcular os pesos, até isso a gente consegue fazer mais rápido, né? Que é escolher os pesos de cada ação. Porque no Excel eu tive que fazer aqui na mão, né? Aqueles valores redondos que estavam aqui antes, eu mesmo que coloquei. E aqui no Python ele já calcula certinho, né? E já retorna a matriz pra gente, né? O array. E antes de a gente seguir para a segunda parte do vídeo, eu só queria fazer aqui um parênteses que o Excel também tem uma forma mais rápida de fazer a matriz de correlação, né? Não a colorida, né? Só os valores, mas já seria alguma coisa pra gente. Então a gente consegue vir aqui, dentro aqui dessa guia de desenvolvedor, se vocês não tiverem no Excel de vocês, vocês apertam com o botão direito, personalizar a faixa de opções, e vocês ativam ela aqui, tá? Dentro dessa aba de desenvolvedor, a gente consegue vir aqui em suplementos do Excel e marcar ferramentas de análise. Isso aqui deixa o Excel um pouco mais lento para iniciar, mas é bem poderoso, é bem bacana a ferramenta. Então aqui dentro da aba de dados, a gente vai ver aqui essa nova ferramenta de análise de dados. E uma das possibilidades aqui dentro é de correlação, justamente. Então quando a gente coloca aqui para fazer essa análise, a gente consegue selecionar o intervalo de entrada, que seria os retornos aqui. Eles estão agrupados por coluna. A gente selecionou os nomes das ações lá na primeira linha, então a gente tem que colocar que a gente selecionou, para ele entender que são os cabeçalhos. E a gente marca aqui o intervalo de saída, né? Quando a gente dá um OK, ele retorna também a matriz de correlação, né? Deixa eu só formatar igual para a gente não ficar entrando no detalhe das casas decimais, né? Mas olha, a gente consegue ver que está igualzinho, ó. 1, 0,48, 0,56. Então é exatamente os mesmos valores, ele só não traz essa segunda metade aqui. Mas eu também poderia fazer aqui a formatação condicional para ele ficar parecido ali com a matriz de cima, né?
Só esse parênteses que ele também calcula mais rápido, eu não preciso sempre fazer essa fórmula aqui da correlação. Mas se eu quiser aqui preencher todos os dados, né, que seria aqui esses outros números aqui, que seria a matriz mesmo, né, eu preciso fazer esse tipo de fórmula aqui em cima, né. Indo agora para a segunda parte do vídeo, a gente consegue aqui fazer um breve exercício de regressão linear usando a Bolsa Brasileira e uma das ações que a gente pode aqui escolher arbitrariamente, no caso aqui eu peguei o Itaú. Então a ideia é sempre fazer uma reta que se aproxime o máximo possível dos pontos dos retornos do Ibovespa e do Itaú. A ideia é, no fundo, extrair os coeficientes da regressão. Por quê? O beta é uma medida de risco. O beta nada mais é do que o quanto aquela ação é explicada pela movimentação do mercado. Então, quanto mais explicada pelo mercado aquela ação é, mais arriscada. Então, a gente esperaria aqui um retorno a mais por um beta maior. A gente consegue aqui fazer a análise de 3 formas no Excel. Então, antes de qualquer coisa, a gente só calcula aqui a variação percentual, mês a mês, da ação e do Ibovespa. Certo? Vou aplicar aqui para baixo também. Então, a gente já tem aqui a matriz dos retornos. E agora a gente consegue fazer de 3 formas diferentes. Deixa eu só mudar aqui para número, que está formatado errado. A gente consegue fazer de 3 formas diferentes a extração desses coeficientes da regressão. Uma delas é a função inclinação. Então, quando a gente passa aqui os valores de y e os valores de x, ele já me retorna o coeficiente. No caso aqui está invertido, tá? Esse primeiro aqui é o beta, na real. Que seria o valor que multiplica o x, né? Que a equação da regressão linear é sempre y igual a beta x mais alfa. Então, quando eu calculo a inclinação, eu estou vendo a inclinação da reta, né, o coeficiente angular da reta da regressão, que a gente vai poder ver mais para frente quando eu fizer a análise com um gráfico, mas só para explicar que esse 1,05 é o valor que fica aqui antes do x. E a gente tem um valor constante que seria o alfa, que é dado por uma outra fórmula que é a intercepção. Então, quando a gente passa o y e o x também, né, a gente consegue chegar num valor bem próximo de zero, né? Vou só aumentar as casas aqui para a gente poder ver ele, é 0,0015, né? Uma outra forma da gente fazer é novamente usando aqui essa ferramenta de análise de dados, que seria aqui para a gente traçar a regressão, né? Aqui eu seleciono o y, e aqui eu posso pegar o cabeçalho também. Aqui eu seleciono o x, certo? Eu digo para ele que a primeira linha são os cabeçalhos, peço aqui um nível de confiança de 95%, e aqui eu vou escolher também a célula de saída, que seria essa daqui. Quando eu faço isso, ele traz bastante coisa, mas eu vou só chamar atenção para 2 dados, que são esses dois aqui. Ó. São os coeficientes da regressão. Se eu aumento aqui as casas também, a gente vai ver que são exatamente os mesmos números, né? Então são os coeficientes da reta, que vai aproximar os pontos lá do gráfico de dispersão. E a terceira forma de fazer a regressão é justamente pelo gráfico. Então quando eu seleciono esse intervalo todo aqui, e peço para ele inserir um gráfico de dispersão, ele vai me trazer aqui no eixo X todos os retornos do Ibovespa e no eixo Y todos os retornos do Itaú. Uma forma da gente comprovar isso é vindo aqui em selecionar dados, pedindo para editar a série e ver quais dados ele está usando em cada um dos eixos, né? Então o X está de fato pegando aqui o Ibovespa, certo? Então a gente tem aqui esse gráfico de dispersão. Eu vou deixar essa formatação aqui mesmo, vou só aumentar ele um pouquinho. E a gente consegue fazer uma análise pela linha de tendência. Então quando a gente pede aqui a linha de tendência desses dados, a gente pode pedir para exibir a equação no gráfico. E quando a gente faz isso, ele retorna para a gente certinho a equação da regressão, né? Então são essas 3 formas de fazer no Excel. Agora eu vou mostrar uma alternativa, como é que a gente poderia fazer no Python, né? É lógico que o Python ele tem um mundo de possibilidades, você editar ali a forma como o gráfico vai ser mostrado, até o estilo dele também, tudo isso é muito personalizável. Alguns preferem personalizar no Excel, outros preferem no Python, mas o intuito aqui é só apresentar para vocês as 2 possibilidades. Então, eu tenho aqui comigo um outro código que eu vou estar usando, certo? Então, se eu venho aqui e digito igual a Python e colo esse código aqui, o que eu estou fazendo na prática? Eu estou pegando o data frame que tem os fechamentos de cada um dos ativos, estou passando com os cabeçalhos, certo? Agora eu uso uma outra variável para calcular os retornos,
Então eu poderia usar a mesma variável também, né? Porque o intuito aqui é fazer 100% no Python, então eu não estou pegando essa matriz aqui dos retornos que a gente calculou no Excel. E quando eu faço aqui o percentage e o drop NA, eu estou fazendo exatamente o mesmo que eu fiz aqui na primeira célula, na primeira aba, desculpa, na primeira metade do vídeo, né? Então eu calculo aqui os retornos e depois eu consigo usar o Seaborn para fazer um reg plot. O reg ele vem justamente de regressão. E eu vou plotar a regressão em forma de imagem aqui para a gente visualizar. Então os dados que eu vou passar para ele é o data frame. Eu estou até aqui especificando as colunas que eu quero pegar. No caso, eu só tenho essas duas colunas, então não faria diferença, né? E eu passo a coluna que vai ser o X, que seria o Ibovespa, e a que vai ser o Y, que seria o Itaú. Quando eu dou um Ctrl Enter, ele vai me retornar uma imagem. Quando eu aperto aqui, ele me retorna a regressão linear feita no Seaborn, né? Então, assim, os eixos eles estão configurados de forma um pouco diferente, né? A gente consegue ver aqui que no Excel, ele, enfim, o eixo parece mais distante, né? Mas a gente consegue ver que está batendo. Por quê? Um exemplo é essa bolinha aqui, né? Então ela está bem próxima do 30% negativo do Ibovespa e bem próxima também do 30% negativo do Itaú, né? E quando a gente vê isso, é justamente isso aqui, né? Então ela está bem próxima do 30% do Ibovespa e bem próxima do 30% do Itaú. Então é o mesmo gráfico, ele só traz aqui os eixos de uma forma um pouco diferente e ele plota aqui certinho o gráfico para a gente visualizar, né? É uma forma da gente fazer a regressão rapidinho aqui no Python. É lógico, teria que ver aqui alternativas para mostrar a equação, para personalizar o gráfico, para editar os eixos. Mas em suma, a gente consegue aqui com poucas linhas de código fazer uma plotagem bem simples aqui da regressão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Vocês estão aqui, vocês provavelmente também viram a publicação que a gente fez sobre esse mesmo assunto. Deixa uma curtida, segue a gente nas redes sociais. A gente vai estar sempre ligado aí nas novidades do mundo da tecnologia para trazer para vocês, seja em forma de vídeo, de publicação ou de artigo. Então espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.